Ambos viram as luzes do banheiro masculino se apagarem. Achando que a lâmpada tinha queimado, Jennifer entrou para trocá-la. Quando ela entrou no banheiro, o interruptor de luz estava desligado. Hoje à noite, trago ainda mais histórias verdadeiras e assustadoras do Necrotério dos Coveiros Volume 2. Agradeço a todos que já estão inscritos, mas se você ainda não se inscreveu, certifique-se de clicar no botão e vamos ver se conseguimos chegar a 80 curtidas para a tão esperada parte 2 das histórias. Enfim, sem mais delongas, vamos começar. Número 1. Meu irmão é um coveiro em uma instalação em Nova York, e uma noite, quando eu estava visitando, ele me perguntou se eu queria ir trabalhar com ele para não ficar sozinho em sua casa. Relutantemente, eu disse sim. O que poderia dar errado, não é mesmo? Mas, cara, como eu estava enganado. Para começar, aquele lugar era assustador pra caramba, escuro e com um cheiro estranho. Ele disse que era normal, provavelmente o cheiro do formol, então eu apenas ignorei. Depois de um tempo de papo e atualizações, ele disse que precisava trabalhar, mas que eu podia ficar na sala de espera do escritório e assistir TV, então foi o que fiz. A entrada para o necrotério tinha portas de vai-vem que você podia ouvir quando alguém entrava ou saía. Ele veio me verificar algumas vezes, então eu ouvia as portas. Depois de algumas horas sozinho, comecei a cochilar quando o som repentino das portas me acordou. Esperando que fosse meu irmão entrando para me cumprimentar, não havia nada. Novamente, comecei a pegar no sono e, mais uma vez, as malditas portas rangeram. Não dava para dizer se alguém estava entrando ou saindo, mas elas continuaram balançando e não paravam. Achando que meu irmão estava me pregando uma peça, me levantei e fui dizer para ele parar, mas, para minha surpresa, só havia uma garotinha ali, brincando com as portas, empurrando-as. Eu disse a ela que o vestido dela era bonito e o laço destacava. Ela não disse nada, apenas olhou para baixo e começou a correr na direção oposta, em direção a um corredor solitário. Pensei que ela não poderia pertencer a outro funcionário, então voltei para minha cadeira. Horas depois, quando meu irmão finalmente veio me buscar para irmos embora, comecei a contar a ele sobre as portas e a garotinha com o lindo vestido azul e o grande laço rosa. Ele pisou no freio bruscamente. O que diabos você trouxe, Tessa? Ele falou com um olhar significativo nos olhos. Na noite passada, fiz uma autópsia. Vamos esquecer tudo o que você viu, ele disse com uma expressão séria. Desde então, nunca mais consegui trabalhar com meu irmão. Número 2. Bem, à noite, pode ser um pouco assustador quando você tem que ir para o necrotério. Uma noite, eu e uma colega estávamos levando alguém para lá. Deixe-me explicar, o necrotério tem muitas caixas de freezer que ficam no porão e cheiram horrivelmente, além de ter uma rampa para entrar. Então, nós empurramos o corpo até lá embaixo, subimos a rampa e então discutimos quem iria empurrar o corpo. E é claro que fui eu. Então, empurrei o corpo e bati a porta. Começamos a preencher nossa papelada, quando nos olhamos e ela me disse, você ouviu isso? Eu respondi, acho que sim. Então, nos viramos e olhamos na direção da porta e a pele dela se arrepiou enquanto os pelos do seu braço se arrepiavam. Parecia que alguém estava pedindo ajuda de dentro do freezer. Nos olhamos com medo e saímos correndo dali. Eu contei essa história para uma amiga que também é enfermeira na nossa equipe e ela me disse que também teve experiências estranhas no necrotério. Até hoje, não vou sozinho e tento sair de lá o mais rápido possível. Número 3. Costumava trabalhar na recuperação de tecidos e minha parte menos favorita era preparar o doador para o processo de recuperação, incluindo a remoção dos braços e das pernas. Uma vez,
Tivemos um doador muito recentemente falecido e segurei sua mão para raspar seu braço, e seus dedos se moveram ao redor da minha mão. Foi uma experiência terrível. Outra vez, quando comecei minha carreira de embalsamador, acabei de começar meu turno e estava usando o banheiro nos fundos. Quando saí, ouvi o que parecia ser uma garota soluçando e os mesmos passos arrastados no chão. O chão era de cerâmica e tinha um som distinto quando alguém andava sobre ele. O som vinha de uma pequena sala que levava a um corredor, onde armazenávamos os corpos prontos para serem entregues às respectivas funerárias. Pensei que alguém estivesse chorando, então entrei sorrateiramente ainda ouvindo os soluços. Quando olhei em volta da esquina, a sala estava vazia, nenhuma alma viva ali. Notei que havia apenas um corpo lá dentro, uma jovem que havia se suicidado com um tiro na cabeça. Não fiquei exatamente com medo, mas tenho certeza de que você poderia ouvir meu coração batendo. Número 5. Quando vou trabalhar, é apenas um trabalho para mim. Nunca tive nenhum sentimento pelas pessoas em que trabalhei, já que estou lá apenas para fazer meu trabalho. Mas este dia em particular está gravado na minha cabeça desde então. Já fiz inúmeras autópsias sem problemas, mas, naquele dia, estava temendo uma autópsia em uma criança, pois tenho um filho pequeno. Enquanto trabalhava nele, estava me preparando para terminar quando me virei e, lá estava ela, uma mulher soluçando. Supus que fosse a mãe e disse a ela que não podia estar ali. Perguntei como ela tinha entrado, mas não houve resposta. Ela saiu da sala e, alguns minutos depois, outro corpo chegou em uma maca. Era a mulher que eu tinha visto momentos antes. Acho que ela queria ter certeza de que o bebê estava bem. Até hoje, ninguém acredita em mim, mas sei o que vi. Número 6. Isso aconteceu comigo em cerca de um mês. Uma das coisas mais difíceis que tenho que fazer no meu trabalho é permitir que os membros da família identifiquem os corpos. Um dia específico ficou marcado na minha memória. Tive que chamar os pais para identificar o filho que morreu em um acidente de carro. A filha deles esperava do lado de fora, pois a mãe não conseguia suportar a dor de ver o filho naquele estado, então ela saiu correndo e eu disse à filha para levá-la ao banheiro. Não demorou 5 minutos e elas voltaram, me dizendo que ouviram a voz do rapaz enquanto estavam lá dentro. Eu não soube o que dizer, mas as tranquilizei dizendo que ele tinha falecido. Alguns dias depois do incidente, fiquei no meu escritório até meia-noite, quando as luzes começaram a piscar. Ignorando isso, continuei trabalhando quando ouvi um grito alto de socorro vindo de dentro de uma das geladeiras, a mesma geladeira onde eu tinha colocado o jovem alguns dias antes. Me ajude, sou Jacob, dizia a voz. Tão surpreso quanto eu estava ao ouvir isso, o nome dele realmente era Jacob. Fiquei paralisado, decidi abrir a porta, mas não havia nada lá além de um espaço vazio. Talvez fosse pela falta de sono, voltei ao trabalho e nada aconteceu até a noite seguinte. Fui até a sala onde ficam os corpos, ao lado do necrotério, e enquanto eu estava cuidando de algo, um grito alto de novo: me ajude, sou Jacob. Saí o mais rápido que pude, mas não havia nada lá. Até hoje, fico me perguntando o que teria acontecido se eu tivesse perguntado a Jacob do que ele precisava. Número 7. Eu estava indo para casa após uma noite longa no trabalho, estava exausto. Tinha sido um dia pesado. Não sei como consegui chegar em casa, mas consegui. Eu tinha trabalhado em uma jovem que havia sido assassinada. Ela chamou minha atenção por ter esses lindos olhos verdes, mas, naquela noite, no meu apartamento, eu continuava tendo sonhos com aquela mulher. Não sei por que continuava vendo-a correndo de algo ou alguém que eu não podia ver. Depois de percorrê-la por um tempo, finalmente a alcancei e perguntei a ela do que ela estava fugindo. Ela me disse: estou fugindo do meu namorado. Ele quer me matar. A última coisa que me lembro foi ver aqueles grandes olhos verdes a poucos metros de mim. Quando acordei no dia seguinte, a mesma mulher estava na tela da minha TV. Estavam procurando por um namorado relacionado ao seu assassinato. Nunca contei a ninguém sobre minha experiência.
Nunca vou esquecer aqueles belos olhos verdes. Tudo começou quando o pai do meu namorado comprou a funerária e pediu para meu namorado e para mim mudarmos para fora do estado para cuidarmos dela, já que seus pais não queriam se mudar. Então, eu larguei meu emprego e me mudei para fora do estado com meu namorado para ajudar os pais dele a cuidarem da funerária. Quando meu namorado e eu chegamos à funerária, era grande, espaçosa e um pouco assustadora. O lado de fora era bonito, assim como o interior, mas o lugar tinha muitas portas, todas as quais eventualmente levavam de volta à sala principal. Meu namorado frequentemente via figuras escuras, principalmente em um lado perto da porta lateral que levava ao apartamento no topo da funerária. Claro, ninguém morava no topo da funerária, era assustador demais. Eu nunca vi nada durante todo o tempo que estive lá, mas em uma ocasião, fui usar o fax e o computador para procurar emprego. Sendo a estranha que sou, fui sozinha à funerária. Fui pela porta dos fundos, que estava destrancada, acendi as luzes e fui para o escritório. Estava enviando meus currículos por fax e navegando na web em busca de empregos, quando, de repente, o computador simplesmente desligou. Entendi que era hora de sair. Não senti nada e não estava com medo até chegar perto da porta dos fundos. De alguma forma, meu corpo estava me dizendo para correr. Ficou frio no corredor perto da porta dos fundos, e eu senti arrepios por todo o corpo. Corri em direção à porta, sem olhar para trás, simplesmente abri a porta, fechei-a e a tranquei do lado de fora. Desde então, nunca mais fui à funerária sozinha. O tio do meu namorado teve uma experiência semelhante na funerária. Ele foi à funerária para ajudar meu namorado a cortar a grama e juntar as folhas. Chegou antes do meu namorado e pensou que ele estava dentro, então foi até a mesma porta dos fundos que eu fui e a encontrou destrancada. Ele pensou que meu namorado estava lá dentro, chamou pelo nome dele, estava escuro lá dentro e não havia luzes. Ele ficou super assustado quando percebeu que ninguém estava lá. Acabou saindo, e desde então, o tio do meu namorado não entra na funerária sozinho. Se precisar retirar a neve, cortar a grama ou juntar as folhas, ele traz o próprio cortador de grama ou a própria pá. Meu namorado teve muitas experiências assustadoras naquela funerária, e a mais assustadora foi quando o funeral terminava e todos saíam. Meu namorado e eu verificávamos se todas as portas estavam trancadas antes de sairmos. Em alguns dias, quando voltávamos para pegar a correspondência, a porta lateral e a porta dos fundos estariam destrancadas. Sempre pensamos que alguém havia invadido e até entrávamos para verificar, mas nunca encontrávamos ninguém. Meu namorado disse que uma vez abriu a funerária para uma família trazer pequenas coisas para o funeral, e quando trancou todas as portas, foi até a porta lateral e, de alguma forma, ela estava destrancada. Ele disse olá, e uma voz masculina respondeu com um olá de volta. Ele ficou realmente assustado e não voltou a entrar. Quando cheguei do trabalho, ele me fez ir com ele para procurar no local, e como sempre, nunca encontramos ninguém, não importa quantas vezes trancássemos a porta lateral e a dos fundos. Na próxima vez que voltávamos, ela estaria destrancada novamente. Então, alguns dias após esse incidente com a porta do meu namorado, ele disse que, enquanto estávamos dormindo na cama, ele jurava que viu uma figura alta e escura andando ao redor da nossa cama, chegando ao lado dele e subindo em cima dele. Ele disse que tentou gritar para me acordar, mas eu não conseguia ouvi-lo. Quando finalmente conseguiu se soltar, ele me acordou, e estava babando no travesseiro de tanto medo. Ele estava tão assustado que dormimos com a porta do quarto fechada e rezamos antes de dormir. 3 semanas depois, ele foi para fora do estado ver seus pais, e a mãe dele o levou para ver uma mulher xamã, que disse que um espírito feminino da funerária gostava muito dele.
Era o espírito feminino que respondeu a ele disfarçando a voz como a voz masculina que o cumprimentou e que o seguia para casa. A mulher xamã disse ao meu namorado que pediu ao espírito para ir embora e que tudo deveria estar bem agora. Eu estava sozinha em nosso apartamento quando meu namorado viajou para fora do estado. Na noite em que ele partiu, eu tinha rolado para o lado dele e juro que algo estava em cima de mim, porque olhei para o despertador e jurei que estava acordada, mas de alguma forma ainda dormindo. Lembro-me de me ouvir rezar e cantar uma música cristã em minha cabeça. Acordei cantando a música cristã em voz alta, e apenas 2 minutos haviam se passado. Eu não estava assustada nem nada, apenas orei e achei que era um sonho, voltei a dormir. No dia seguinte, tarde da noite, meu namorado me contou o que a mulher xamã disse, o que me deu arrepios. Depois disso, não tivemos mais nenhuma experiência com a funerária. Colocamos alarmes na funerária porque as portas continuavam se destrancando sozinhas, e colocamos um trinco na porta lateral para que, mesmo que se destrancasse, ninguém pudesse entrar. Duvido que alguém queira entrar. Estou apenas feliz que os pais dele decidiram vender a funerária. Não consigo ver fantasmas, mas meu namorado parece atrair eles e consegue vê-los. Terei que escrever sobre nosso apartamento atual em minha próxima história. Espero conseguir postar antes de nos mudarmos em setembro. Enterro fúnebre no caos do Apocalipse. Há vários anos, eu estava trabalhando em correções para menores no leste do Kentucky. Minha melhor amiga, vamos chamá-la de Jennifer, tinha o próprio negócio de limpeza, e um dos clientes era uma funerária. Jennifer limpava 2 funerárias, ambas muito movimentadas. Claro, não dá para limpar uma funerária enquanto ela está aberta, então tínhamos que esperar até a noite. Não sei se você já esteve em uma funerária depois do expediente, mas elas são bastante assustadoras. Certa noite, eu estava no meu escritório, preparando-me para uma auditoria iminente. Era 1h da manhã, então eu realmente não deveria estar lá, mas naquela época eu era solteiro, trabalhando 80 horas por semana e sendo pago por apenas 40. Essa era uma das vantagens de ser gerente e ter salário. De qualquer forma, recebi uma ligação de Jennifer em pânico, e no início, foi difícil entender o que estava acontecendo. Eu estava com medo de que algo tivesse acontecido com ela. Finalmente, ela se acalmou e me disse que estava na funerária e para ir rápido. Felizmente, essa funerária em particular ficava muito perto. Cheguei lá em tempo recorde. Era 1h da manhã em uma área bastante pequena, então não havia ninguém por perto para atrapalhar. Jennifer e um dos seus funcionários me encontraram do lado de fora, o que achei estranho. Jennifer estava com medo de que houvesse alguém na funerária mexendo com eles. Ela e seu funcionário tinham tirado uma pausa e estavam sentados em um sofá que dava para os 2 banheiros. Ambos os banheiros haviam sido limpos e as luzes estavam acesas enquanto conversavam. Ambos viram as luzes do banheiro masculino se apagarem. Achando que a lâmpada tinha queimado, Jennifer entrou para trocá-la. Quando ela entrou no banheiro, o interruptor de luz estava desligado. Eu sei o que você pode estar pensando, talvez fosse uma daquelas luzes de movimento e as luzes se apagaram porque eles estavam parados. Posso garantir que esse tipo de inovação demora para chegar a lugares como o meu de onde venho, e eles ainda fazem do jeito antigo. O interruptor de parede é a única maneira de controlar as luzes naquele prédio. Pensando que tinha que ser um fantasma, Jennifer me chamou para ver o que estava acontecendo. Eu estava convencido de que era alguém no prédio fazendo travessuras. Bem, eu cobri cada centímetro da funerária, incluindo a área onde os corpos são preparados para os funerais. Nunca mais entrarei em uma daquelas salas. Não encontrei ninguém no prédio. Acabei ficando o resto da noite e ajudando Jennifer na limpeza. Na mesma noite, eu estava na área de descanso da funerária,
passando o aspirador. Eu havia movido todas as mesas e cadeiras e estava no centro da sala com meu aspirador. De repente, senti 3 puxões nítidos na jaqueta que eu estava usando. Virei-me rapidamente para não ver ninguém por perto. Não havia como alguém puxar minha jaqueta e sair daquela sala sem que eu os visse. Depois dessa noite, acabei indo com Jennifer limpar a funerária toda semana. Ouvíamos algo pelo canto do olho, mas nada como o que vivenciamos naquela noite. Queridos espectadores do O Horror que Virá, sou Carlos, o mestre das histórias de terror, e estou ansioso para mergulhar ainda mais fundo na escuridão com vocês. Mas não quero que essa seja uma jornada solitária. Na verdade, quero conhecê-los, meus fiéis seguidores, de uma maneira única e aterrorizante. É por isso que decidi revelar meu contato de WhatsApp exclusivamente para vocês. Sim, vocês ouviram direito. Meu número estará na descrição de cada vídeo. Quero ouvir suas histórias mais assustadoras, suas teorias mais intrigantes e, quem sabe, até colaborar com alguns de vocês para criar narrativas de terror de outro mundo. Então, não percam tempo. Deslizem até a descrição, encontrem meu número de WhatsApp e entrem em contato comigo. Juntos, vamos explorar os recantos mais sombrios do terror e criar uma comunidade de arrepiar. Preparem-se para uma jornada única e horripilante no O Horror que Virá. Vamos nos conectar no WhatsApp e mergulhar de cabeça no mundo do medo.